Olá, bom dia, pessoal. É uma alegria, uma honra estar aqui participando desse webinar com a Fundação Vanzolini. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vou pedir somente que a Jennifer ou alguém que esteja aí confirme que está visualizando o slide aqui com o nome Estou Design de Serviço. visualizando, professor. Tá? Tá ok. Tá bom. Obrigado, Jennifer. Então, muito bem, gente. Olha, é uma alegria muito grande. Esse é um tema que eu sou apaixonado, né, e um tema que está com um uso acentuado, né, no mundo inteiro, apontando como uma das metodologias mais úteis para o desenvolvimento de inovação, seja em produtos ou seja em serviços. Eu sou o professor Kleber Nóbrega, fiz meu doutorado na USP, na Escola Politécnica da USP, ligado à Fundação Vanzolini, e agradeço ao professor José Joaquim, que coordena esses cursos que eu estou realizando, assim como agradeço a toda a equipe de apoio, Simone, Matheus, Jennifer e outras tantas pessoas da Fundação Vanzolini. O que eu vou tratar com vocês hoje é exatamente design de serviços de qualidade e uma revolução, né, nos produtos e serviços centrados no usuário. Eu vou começar falando de produtos, serviços e sistemas produtos e serviços, depois eu vou passar um pouquinho por qualidade e experiência do cliente, e aí a gente entra em design de serviços, falando do porquê design de serviços, o que é, os princípios, etapas, algumas ferramentas, e a gente fecha com resultados alcançados com design de serviço. Eu vou pedir a vocês que fiquem à vontade para fazer os comentários e perguntas que quiserem, e eu vou conduzir a minha fala. Ao final, a gente vai para a parte de debates, né, que eu espero que vocês tragam aí um caminhão de perguntas. E eu começo fazendo um convite para vocês. Eu vou usar uma pesquisa aqui. Quem de vocês tiver um celular ou um tablet aí do lado, eu vou pedir que vocês acessem. Normalmente, se acessar no próprio computador, dá problema. Que vocês acessem esse link. Se você tiver um celular e você botar no QR Code, nesse QR Code que eu estou apresentando aqui, vocês vão acessar um aplicativo de enquetes que eu uso no início desse nosso webinar. E assim, 75% das vezes ele funciona de maneira correta, tá? Às vezes, por uma questão de acesso à internet ou mesmo de dificuldades do aplicativo, a gente acaba não entrando. Quando vocês entrarem Professor, desculpa. é A porque eu tela terei... tá pequena a apresentação para a gente. O senhor pode Tá. apresentar a tela completa, por favor? Posso sim, gente. Deixa eu fazer, então, o seguinte. Aquele que eu lhe falei quando eu compartilho. Eu acho que pronto. Agora vai estar certo. Agora sim, deu certinho. Obrigada. Pronto. Legal. Obrigado, Jennifer. Então, assim, quando vocês entrarem nesse aplicativo, o endereço, se alguém tiver dúvida, está lá em cima, poleve.com/Kleber Nóbrega, não é Nóbrega, 190, não bota o nome inteiro. Aí vocês respondem qualquer resposta aí. Quem tiver... A intenção agora é só testar o aplicativo. Coloca uma resposta qualquer, depois limpa essa resposta e bota uma outra, mesmo que seja errada, não tem problema. Só que eu quero ver que vocês realmente façam uso. Eu vou marcar o 0 aqui agora. Marquei o 0, apareceu lá. Aí eu vou limpar aqui. Eu vou marcar 1. É só para vocês acessarem esse aplicativo. Só para fazer esse teste. Já estou vendo que está funcionando. Eu fiz essa quinta-feira. Eu fiz uma aplicação disso e ele não rodou direito, né? Ainda bem que eu avisei para vocês. Então, enfim... esse é um primeiro. Agora, reparem, eu vou mudar aqui a minha pesquisa e vai mudar no aparelho de vocês, no dispositivo de vocês. Agora é uma pergunta aberta, então vocês vão precisar digitar a resposta, através de um número ou, se quiser, um texto. Escreve texto, para a gente testar aqui também. Pronto, beleza. Alguém, por favor, escreva aí uma resposta errada. 4, por exemplo.
Pronto, maravilha, maravilha. Aí vocês façam o seguinte, deixa esse celular aí do seu ladinho, né, ou tablet, o que for esse dispositivo, deixa ele aberto nessa tela. É extremamente importante. Se você sai da tela, a gente perde ali um pouquinho o histórico. Lembrando que sempre que eu apresentar a pesquisa, lá em cima, se alguém entrou depois, tem um endereço para você acessar, Pollev em negrito, pollev.com/Kleber Nóbrega 90. Bom, então, feito esse primeiro teste, eu vou agora fazer uma pergunta valendo. Tá? A pergunta valendo é o seguinte: que sensações você imagina vivenciar nesse webinar? Respondam o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Que sensações você imagina que você poderá vivenciar neste webinar? Na medida em que você... A ideia de apenas uma palavra, porque se você escrever 2 palavras, o aplicativo ele é burro, ele entende beija-flor. Ele vai entender beija, uma palavra, flor, outra palavra. Então, quais as sensações que vocês imaginam que vão ter, né, que vão receber? Ah, esqueci de dizer que não valia conhecimento. Ó, como alguém escreveu aplicar um não sei o quê, então o um e o para, como são palavras que vocês estão digitando muito, então coloca a síntese mesmo, o nome da sensação só. E aí vocês podem olhar para cá, para a nuvem que vocês estão vendo, e pegar carona no que outras pessoas disseram. Ah, alguém escreveu tal palavra, eu não vi. Isso aqui é interessante também. Pode fazer, pode escrever, porque aí o que a gente quer são as palavras de mais destaque. E vocês estão participando já, para quem nunca participou na vida, já de um momento, uma experiência de design de serviço. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês e vou mostrar já já o porquê disso. Ok, podem continuar escrevendo mais um pouquinho e vai chegar no limite aqui de respostas do aplicativo. Por enquanto, as palavras aplicar, caminho, objetivos. Aplicar, caminho, objetivos são as que estão se destacando. Caminho, aplicar, objetivos. Mas, de qualquer maneira, vão olhando para todas as palavras, porque, na sequência, eu vou pedir para vocês escolherem algumas das palavras que estão sendo aí colocadas. Objetivos, aprendizados, aplicar, caminho, são as palavras de maior destaque, até aqui. Aprendizado também. Fiquem à vontade para copiar alguma palavra de alguém que tenha escrito ali. Aqui não é proibido Ctrl+C e Ctrl+V, não, viu? Pelo contrário, é estimulado. Planejamento, aprendizado, caminho, objetivos, aplicar, são as que mais se destacam. Enquanto vocês vão escrevendo, já vão pensando que eu vou pedir, a próxima pergunta é quais as que você prefere. Disso tudo que está aqui, independente, o que a gente está fazendo nesse momento é uma nuvem de palavra, em que as palavras mais citadas elas vão aparecendo com um tamanho destacado. Então, nós temos... Pronto, chegou no limite aqui do aplicativo. Então, as palavras da ordem mais citada para menos citada, aprendizado, planejamento, conhecimento, objetivos, caminho e aplicar. Muito bem. Agora eu vou pedir, olhem para cá, escolham de 1 a 3 dessas daí, que vai ser a próxima pergunta. Aqui vocês... Vale o que vocês pensaram, qualquer coisa. Muito bem. Agora, eu vou pedir quais as que você prefere. Tá? Então, dá uma olhadinha aí. Eu vou para lá, porque aí vai mudar no aplicativo de vocês. Muito bem. Pronto, vai mudar aí. Agora vai aparecer quais as palavras que você prefere, que sensações, desculpa, que você prefere vivenciar neste webinar.
Da mesma forma, vocês podem pegar carona em alguma palavra que tiver sido citada e que não foi sua preferida inicialmente, porque nós estamos fazendo aqui agora, gente, design de serviço. Nós estamos fazendo um processo de cocriação. Vocês estão criando comigo um refinamento, vamos dizer assim. É claro que eu tenho um conteúdo já previsto para o que eu vou falar aqui, mas eu estou mostrando para vocês na prática como é que a gente faz cocriação. Vocês, nesse momento, são meus clientes. E essa minha audiência qualificada está me ajudando a direcionar aquilo que eu vou falar. É claro que se alguém pedir aqui para eu fazer a demonstração do teorema da relatividade do Einstein, eu não vou conseguir atender, porque, além de não ser uma competência minha, eu não tenho nenhum preparo para fazer isso. Mas algo dentro do que vocês pedirem aí, a gente vai conseguir fazer. Agora, aqui sim, eu vou pegar as 3 principais. Então, vocês podem escolher um pouquinho mais: aprendizado, planejamento e conhecimento. Se a gente parasse a enquete agora, eu iria dizer, o que o grupo escolheu foi aprendizado, planejamento e conhecimento. Então, vocês podem votar, podem escrever uma palavra de novo. Aqui é tipo assim, o que você quer? Tá? Então, quanto mais você fizer seleção, vai entrar lá no planejamento do serviço que o Kleber vai apresentar para vocês. Planejamento, aprendizado, conhecimento. Planejamento, aprendizado, conhecimento. Desenvolvimento está crescendo ali em importância. Aprendizado, conhecimento, planejamento, desenvolvimento. Dou-lhe uma, porque já a gente vai parar isso aqui. Pronto, terminou ali de receber. Então, as palavras que mais destacaram foram aprendizado, desenvolvimento e planejamento. Por ordem decrescente aqui, pelo tamanho delas, tá? Aprendizado, desenvolvimento e planejamento. Então, o que vocês, meus clientes, nesse momento, disseram que querem receber como sensação aprendizado, desenvolvimento e planejamento. Não vou entrar no mérito se as palavras estão corretas, porque é a voz do cliente, é a voz do consumidor. Aprendizado, desenvolvimento e planejamento. Tá bom. Agora, eu vou fazer a próxima pergunta o que vocês acham que pode ser feito no webinar? Ou seja, que o Kleber pode fazer para entregar planejamento, desenvolvimento e conhecimento? Planejamento, desenvolvimento. Podem ir escrevendo, fiquem à vontade. Isso é design de serviço na prática que a gente está fazendo. Tem o microfone aberto aí. Quando fechar aqui, e de novo, a próxima pergunta vai ser o que vocês preferem? O que vocês querem que o Kleber priorize nessa apresentação? Metodologia e caso estão se destacando. Caso e metodologia, caso e casos. Olha o que eu falei, o computador, o aplicativo, ele é burro. Ele entende caso como uma palavra, casos como outra. Então, morreu, né? Mas tudo bem, caso e casos, com certeza, está vencendo aí, né? Casos, casos, não é uma palavra só, metodologia. Casos, metodologia. Se a gente puder pegar uma outra palavra diferente dessa daí, de caso e de metodologia.
já que caso e casos têm o mesmo sentido. Aí vocês podem estar se perguntando assim, nossa, mas o professor Kleber está há 8 minutos já fazendo essa pesquisa aí com a gente, ele não vai falar de design de serviço, e isso que a gente está fazendo é design de serviço. E isso que nós estamos fazendo aqui é uma pequena amostra de design de serviço. Metodologia, casos, dinâmica estão se destacando. A próxima pergunta que eu vou fazer para vocês é qual ou quais destes vocês preferem realmente que eu inclua aqui na minha apresentação. Metodologia, dinâmica, casos. Ok, eu vou mudar então, vou para a minha quarta pergunta. Lembrando, aqui está fechando em casos, dinâmica, metodologia. Agora sim, a pergunta final, deixa eu só voltar aqui, confirmar uma coisa da resposta anterior, aprendizado, conhecimento e desenvolvimento. Aprendizado, conhecimento e desenvolvimento. Bom, agora vem a quarta e última pergunta dessa nossa introdução. Ações que devem. O que foi dito ali anterior, né, o que vocês realmente, assim, olha, que eu devo incluir aqui nesse nosso webinar. Uma das características do design de serviço é que, e isso, assim, a maioria dos autores que falam de design de serviço, eles chamam a atenção, é que o design de serviço não é metodologia apenas para desenvolver, para conceber, para planejar, né? Ela é uma metodologia para você executar, né? Para você fazer. A palavra fazer, make, né? Em inglês se usa muito make. Então, o design de serviço não é somente o planejar, o conceber, é também o fazer, é também o executar. Então, vocês... eu estou entendendo aqui, quando vocês estão falando de metodologia, que vai ser metodologias, né, para fazer design de serviço. Perfeito. Olha que interessante. Não vou comentar não, para não induzir a resposta de vocês. Vou dar mais aqui 30 segundos de resposta e daí eu vou para frente. Senão eu vou comprometer meu tempo lá no final. A nossa live, o nosso webinar, ele está previsto para duração de 1 hora, mas caso a gente chegar ali perto do finalzinho, eu devo fazer 45 minutos de fala, tá? Deixando mais 15 aí para as perguntas de vocês, mas já adianto que se a gente tiver perguntas e passar ali do horário, não tem problema, eu já me agendei, já me organizei em termos de tempo para isso. Então, metodologia está sendo uma palavra de destaque. Metodologia está sendo a nossa campeã. Escolhe uma segunda aí, gente. Metodologia, eu acho que eu até já escrevi aqui na minha anotação. Escolha uma segunda coisa que eu devo fazer. Vocês podem pedir, se eu vou fazer, se eu vou entregar, é outra história, viu? Mas peçam, pedir pode. Prática e compartilhamento estão ali se destacando. Compartilhamento e prática, prática e compartilhamento nessa ordem. Engraçado, né? Opa. Espera aí, pulou aqui na hora errada. Metodologia e prática, joia. Joia. Aí,
Aí eu faço a seguinte pergunta. Na terceira pergunta, vocês escreveram muito casos. E aí ela não veio para cá, né? Ela não apareceu aqui. Eu imagino que a palavra prática esteja de alguma forma ligada àqueles casos que foram relacionados, né, no slide anterior. E compartilhamento. Então, metodologia, prática e compartilhamento. Eu vou agora seguir para frente, porque eu tenho um bocado de coisa para falar para vocês, né? Claro que, quando a gente fala aqui da prática, essa é a prática que vocês iam fazer, até porque, por ser um webinar, a gente não tem como ficar fazendo aqui exercícios, né? Isso num curso maior, um curso, nós vamos ter um curso em outubro de 16 horas, aí sim, o curso é bem prático mesmo, né? Ele é bem carregado. Então, assim, olha, gente, sejam bem-vindos ao Design Thinking. Vocês acabaram de fazer comigo um exercício de Design Thinking. E o que nós fizemos? Olha só, o duplo diamante, que é a metodologia principal do Design Thinking, ele tem, né, as 4 etapas. Aqui a gente tem ali à esquerda. Primeiro, quando eu perguntei para vocês, o que vocês imaginam que nós que podem ter como sensações? A gente estava divergindo, a gente estava descobrindo. Eu, como prestador de serviço, estava fazendo uma pesquisa de mercado junto aos meus clientes. O que os meus clientes pensam que podem acontecer aqui como sensações? E aí, a primeira etapa do duplo diamante, o descobrir, a fase de descobrir, foi para divergir. Levantamos várias coisas. Aí eu pedi para vocês, agora, priorizem. Vocês levantaram o que você acha que pode ser. Agora eu quero o que vocês preferem. Aí nós fomos definir. E as 3 palavras que se destacaram foi desenvolvimento, conhecimento e aprendizado, como sensação que vocês querem obter, né, aqui nesse webinar. Aí nós entramos no segundo momento, que foi o momento já de preparar a execução. Então, nós entramos no novo momento de divergir, quando eu perguntei assim, quais são as ações que o instrutor do webinar pode fazer? Então, a gente entrou no desenvolver. Vocês escreveram várias coisas que ele poderia fazer. E aí nós fomos para a 4ª etapa, que é o distribuir, né? Que a 4ª etapa, a gente entra no processo de convergência de novo. A gente vai selecionar, dentre aquelas possibilidades, aquelas que a gente quer que mais se destaquem. E apareceu metodologia, prática e compartilhamento. Então, o que eu estou aqui, se eu estivesse planejando um curso que eu ia fazer daqui com vocês daqui a 2 semanas, eu teria todo o tempo do mundo para fazer todo o planejamento e as mudanças para atender aquilo. Como eu já tenho um conjunto de slides, eu já vim com um conteúdo semi-pronto, o que eu vou fazer é, dentro daquele conteúdo, procurar atender isso que vocês têm aqui, de metodologia, de prática e compartilhamento. Mas eu já garanto para vocês que tanto a metodologia como a questão da prática, até por essa prática que a gente acabou de fazer agora, elas já estão aí razoavelmente atendidas. Então, gente, bem-vindos ao Design de Serviço. Agora eu vou entrar no assunto mesmo do nosso webinar. O primeiro assunto chama a atenção de produtos, sistemas e sistemas de produtos e serviços, é que os produtos estão cada vez mais se transformando em serviços. O celular, que antigamente era um produto, ele tem 1001 serviços. Os livros, que era só um livro físico, ele presta vários serviços de interação e comunicação. Software por assinatura, os IoTs, né? A internet das coisas. Então, até automóvel hoje e tênis a gente está comprando por assinatura. Isso tudo tem a ver com esse conceito de que antigamente havia uma diferença clara entre produto e serviço. E aí os produtos foram incorporando serviços e os serviços foram incorporando produtos. Hoje se fala nessa expressão aqui, sistema, produto, serviço, que é o que a gente tem ali na figura à esquerda, na diagonal, servitização de produtos. A servitização de produtos é um movimento que tem acontecido, é uma outra área de conhecimento, mas que a gente também atua, em que a indústria
os fabricantes de produtos que antigamente faziam produtos, não se preocupavam com serviço, cada vez mais estão agregando valor. E hoje, alguns já se colocam assim, nós prestamos serviço entregando produtos. O conceito de sistema produto-serviço ele está colocado aqui nessa figura. Eu tinha produto puro, aí eu passei a ter esse PSS, é porque é Product Service System, né, do inglês, é a língua, a terminologia mais utilizada. Produtos sistemas orientado a produto, PSS orientado ao uso, PSS orientado ao resultado e o serviço puro, né, quando você tem um serviço que praticamente não tem nenhuma incorporação de atividade. Então, assim, se eu sou um fabricante de computador, eu estou ali naquele estágio de produto puro. A Dell foi o primeiro fabricante de computador que passou a oferecer assistência técnica. Então, eles entraram naquele conceito de PSS orientado a produto, porque o foco ainda era produto. Quando uma empresa trabalha com locação de computadores, ela está num conceito de PSS orientado ao uso, porque é o uso, o cliente não tem a posse, ele tem o uso do produto. As empresas de sistemas, elas têm o PSS orientado a resultado, porque ela entrega um resultado para o cliente. Qualquer desses aplicativos que a gente usa nos nossos celulares hoje é um PSS orientado a resultado. E eu tenho lá no canto final um serviço puro, que seria o serviço clássico, tradicional, como uma consulta de um psicólogo, né, que praticamente não tem elementos tangíveis envolvidos. E, conceitualmente, essas diferenças são importantes a gente entender, porque, historicamente, os produtos são tangíveis, os serviços são intangíveis. Os produtos tinham uma produção antecipada, os serviços têm uma produção simultânea. Esse serviço que eu estou prestando aqui para vocês está sendo produzido e consumido simultaneamente. O cliente participa nos serviços, o cliente está presente nos serviços e a heterogeneidade. Então, essa diferença clássica que havia de produtos e serviços cada vez menos faz sentido, porque eu estou tendo produtos intangíveis, produtos com características de serviços. A produção antecipada está sendo, hoje, uma característica dos produtos. O cliente está presente e o cliente participa cada vez mais, e a homogeneidade, né, que era ali dos produtos, ela também está vindo um pouquinho para o lado dos serviços. Isso aqui é uma coisa conceitual, mas é extremamente importante a gente entender que produtos e serviços estão se misturando. E, dependendo do grau que a gente tem, isso vai precisar ser incorporado no design do produto. Meu segundo ponto é trazer um pouquinho, resgatar as dimensões de qualidade de produto e serviço. Historicamente, o autor Garvin dizia que um produto ele precisa ter bom desempenho, atributos complementares, confiabilidade, conformidade, durabilidade, estética, sistemas de atendimento e a qualidade percebida. E o Leonard Berry e Parasuraman desenvolveram um trabalho semelhante para a qualidade de serviços. Dizia que o serviço precisa ter boa qualidade nos aspectos físicos, nos aspectos tangíveis, a confiabilidade, que é entregar o resultado final, presteza, que é a disposição, boa vontade, a competência, que é o conhecimento, e empatia. Eu apresentei num congresso esse ano, Fast Quali, em Miami, uma ferramenta em que a gente diz o seguinte: olha, como eu estou trabalhando com sistemas produtos e serviços, eu vou ter que incorporar cada vez mais características de produtos e características de serviços, e essa figura aí serve para isso. Mas eu tenho uma outra coisa importante, a experiência do cliente. E de onde é que vem essa história de experiência do cliente? A qualidade de serviços ela é dividida em duas grandes dimensões: o que você entrega para o cliente e como você entrega. Vou dar um exemplo: uma aula, ela entrega conhecimento, mas ela pode ser feita com mais presteza, educação, atenção, né, do que uma outra aula. Da mesma maneira, uma corrida de táxi. O resultado final é o transporte de um ponto A a um ponto B. Isso é a qualidade técnica, isso é o quê. Agora, dependendo de como o motorista conduz o veículo, com segurança, com mais agilidade e até interagindo com o paciente, com o cliente, isso é qualidade do processo. Exatamente por isso que hoje a expressão experiência do cliente se tornou tão importante, porque não basta mais o resultado final. O cliente quer ter uma boa experiência durante o processo de recebimento do serviço.
E mesmo num serviço digital, remoto, como esse que eu estou prestando aqui para vocês, a gente se preocupa com isso. Né? Bom, o caso clássico, gente, toda e qualquer palestra em design de serviço sempre vai fazer uma citação, em algum momento, da experiência da Starbucks, porque foi a empresa que serve cafezinho que criou, né, todo esse movimento de experiência do cliente. Então, é um caso realmente que vale a pena a gente colocar e entender. Mas veja só, o que é a experiência do cliente? É o conjunto de sensações e percepções que o cliente tem ao longo das diversas interações que ele tem com o produto ou serviço. É muito importante isso aqui. Por isso, eu fiz a pergunta para... O nosso exercício de design de serviço no início do nosso webinar foi exatamente para isso. Quais são as sensações que vocês querem ter? E que a gente vai poder, né, eu tentar, pelo menos, incorporar ao longo desse nosso webinar. Então, tudo que é sensação positiva ou negativa, que você tenha ao receber um produto ou um serviço, vai fazer parte da sua experiência. A notícia boa é que tendemos a ser mais influenciados por experiências do que pelo resultado em si. E as empresas que se destacam pela experiência têm uma maior probabilidade de serem reconhecidas pelos clientes. E uma outra coisa importante também, os clientes geralmente se dispõem a pagar mais por uma experiência melhor. Esse conceito de experiência é um dos conceitos principais que vão entrar no design de serviço. E aí vem uma questão importante, né, para esse design de serviço. Como é que a gente vai projetar isso aqui? Eu vou entrar aqui no porquê do design... Opa, desculpa. Como projetar a experiência do cliente? Através do design de serviço. O design de serviço é a aplicação do design thinking aos serviços. Tem autores... Olha, design thinking vocês viram rapidamente como o duplo diamante. Tem alguns autores que definem design de serviço como a aplicação do design thinking a serviços. O conceito que eu estou trazendo para vocês aqui é um pouquinho diferente. Eu não estou entrando somente em serviços, eu estou trazendo a abordagem de produtos e serviços, tá? Então, olha só, olha que interessante. Um fabricante de produto, normalmente, o processo produtivo dele, na fábrica, tem as etapas de processo 1, 2, 3, seja corte de material, pensar no móvel, recebimento da madeira, corte da madeira, depois vai a confecção das peças, furação, montagem, até chegar lá no final e ter o produto. Então, um fabricante de produtos, em geral, ele tem esses processos, só que tem uma coisa interessante, o produto que ele faz é para quem? É para o cliente. Só que o cliente pouco aparece, né? O cliente só vai ter contato com o produto lá na hora em que ele for fazer uso do produto. Aí eu vou resgatar uma das ferramentas mais importantes do design de serviço, que se chama Blueprint de Serviço, que é uma ferramenta que foi desenvolvida a partir do ciclo de serviço que usava momentos da verdade, que é o quê? Você desenha os diversos momentos que o cliente passa ao receber um serviço. Imagine esse nosso webinar aqui, vocês tiveram um momento anterior, que foi de inscrição, depois teve um momento de confirmação da inscrição, recebimento do link, aí tem não sei se teve hoje um e-mail que vocês receberam de confirmação um pouco antes, 10 minutos, meia hora, uma hora antes, né? Aí tem o acesso ao webinar, aí tem a introdução, tem a participação, aqui hoje teve a participação no exercício, tem a minha apresentação, depois tem os debates e depois o encerramento. Pronto. Isso aí são os nossos momentos da verdade. O Blueprint, que é uma das ferramentas clássicas de serviços, ela vai dizer o seguinte: a gente vai criar uma linha de visibilidade que vai separar aquilo que o cliente vê daquilo que ele não vê, né, os processos de atendimento, e depois a gente vai escrever os processos internos, os processos de apoio. Vocês não viram, mas antes de entrar aqui, eu entrei meia hora antes com Jennifer. Né? Antes disso, teve todo o trabalho de preparação que o pessoal da Vanzolini mandou para mim, de slide, de como a gente deve fazer, o tempo que a gente vai fazer. Quando a gente preparou, fez um ensaio aqui hoje. Ainda assim, apesar do ensaio, quando eu iniciei o meu compartilhamento, fiz ali, cliquei na tela errada, a gente veio e ajustou. Perfeito, tranquilo. Então, quando a gente está trabalhando em serviço, o que são processos internos? São os processos de apoio.
é o processo da cozinha no caso de um restaurante, é o processo de administração do medicamento no hospital. A gente chama também de processos de bastidores. E vejam, é a mesma coisa que a fábrica tem. O fabricante de produto, todo aquele processo produtivo que eu mostrei para vocês ali, está focado no uso que o cliente vai fazer do produto. Só que, antes do uso, o cliente faz uma pesquisa, faz sondagem de mercado para ver o produto, quais são os produtos que tem, pesquisa na internet, vai em loja física, até que ele toma a decisão, faz a compra. Pode ter um processo de transporte ou de espera aí, se a compra foi feita remotamente, tem o uso. Depois, quando ele começa a usar o produto, vem assistência, eventualmente, que ele possa utilizar, ou configuração, no caso de dispositivos digitais, o relacionamento continuado e a renovação. Só que, e aí não é nenhuma crítica à indústria, é simplesmente a maneira como a indústria sempre trabalhou. Ela focou naqueles processos produtivos com foco no uso do cliente. Então, era uma visão limitada, que serviu, e ainda serve hoje, né, para muitas situações. Mas e esses outros momentos que o cliente tem aqui de interação com a minha empresa, fabricante de produto? Aí a gente tem que pensar no seguinte, ó, eu tenho que pensar em desenhar o serviço, não somente para o momento que o cliente vai usar, mas outros momentos também. E aí vejam essa definição que eu sintetizei de várias leituras. Desenvolvimento de serviço é o desenvolvimento de soluções para sistemas produto-serviço, tanto eu posso usar para um produto puro, como um serviço puro, como PSS, sistemas produto-serviço, visando planejar e entregar experiências superiores a clientes e consumidores. Então, aquela definição que eu disse a vocês, que tem alguns autores que dizem que design thinking, design de serviço, é o design thinking aplicado a serviços, aqui a gente está mostrando para vocês um conceito um pouquinho mais abrangente. E é daí, gente, é desse blueprint, essa figura aqui, ó, clássica, publicada, a primeira publicação do blueprint foi publicada em 1991. É daí que vem toda essa história que a gente está falando hoje, maciçamente e amplamente, de jornada do cliente. Olha lá em cima, etapas e momentos. Só que aqui está para serviço. E eu vou mostrar para vocês, já que vocês pediram muito aqui metodologia e prática também, eu vou contar um pouquinho dessas trilhas, cada uma dessas linhas que tem aí embaixo, são algumas trilhas. Antes, porém, eu quero só chamar a atenção que o design de serviços envolve todos os funcionários, envolve, né, de maneira geral, funcionários e gerentes. Não é somente design de serviço, guarda isso, não é somente para designer, não é atividade somente para quem tem formação técnica em design e arquitetura, né, ou projeto, é para todas as pessoas. E a ideia de ser interativo, a metodologia essencial de ser interativo, é porque a gente vai desenhando e a gente vai melhorando aquilo. O processo de divergência e convergência, ele é transformado no duplo diamante, que vocês já conhecem, vocês já fizeram o primeiro exercício. Então, o design de serviço é uma abordagem ativa e interativa, com um conjunto de ferramentas flexíveis. Segunda-feira eu vou publicar um artigo com a lista atualizada de ferramentas que a gente pode usar para design de serviço. Tem ferramentas de marketing, de qualidade, de processos, de estratégia, projetos, né, entre outros. E aí tem uma coisa interessante. Eu que sou um profissional de qualidade, eu faço parte da Academia Brasileira da Qualidade, toda a vida aprendi que qualidade é fazer certo da primeira vez. E o design de serviço diz para a gente o seguinte, olha, releve um pouquinho essa história de fazer certo a primeira vez. Você pode ir fazendo, você pode ir fazendo o design de serviço gradativamente. Por isso, nós temos 5 princípios em design de serviço. Ele é centrado no usuário. Eu espero ter mostrado para vocês, até porque o título dessa minha fala de hoje era a revolução da qualidade de produtos e serviços centrado no usuário. O design de serviço é centrado no usuário, começa lá em cima, gente. É o cliente, é a jornada do cliente. Ele é co-criativo, porque na medida do possível você vai envolvendo não somente a sua equipe, mas você envolve também clientes e consumidores. Ele é sequencial, porque a gente monta a sequência de interações que o cliente tem. A ideia de evidenciar é de colocar elementos físicos,
para a pessoa perceber mais, né, o serviço, e ele é holístico porque ele tem uma visão abrangente. Então, as etapas do design de serviço são, essencialmente, pesquisa, ideação, prototipagem e implementação. Eu fiz com vocês hoje um pouquinho da pesquisa, fiz um pouquinho de ideação, e a gente pode dizer que essa minha fala aqui com vocês, se vocês fossem o meu mercado-alvo a ser atendido, seria a prototipagem. A gente está fazendo um protótipo. Vocês vão depois me contar o que gostaram, o que não gostaram, e a gente vai depois fazer a implementação disso na prática. E tem uma figura muito bacana desse é o Dr. Darren Newman, que ele faz o seguinte, ele diz, olha, design de serviço não tem começo, meio e fim, não tem etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 1, 3, 5, 2, 6, 7, 2, 1, né? Você vai e vem várias vezes. Para isso, a gente usa algumas ferramentas, né, que é a primeira e a mais importante delas é a jornada do cliente, essa jornada que eu apresentei aqui, e a jornada eu vou falar um pouquinho, aí também atendendo aqui a prática que vocês me pediram. Uma das primeiras ferramentas do design de serviço é você desenhar a persona, depois você vai fazer as etapas e os momentos. Momentos pode ser pontos de contato, momento da verdade, encontro de serviço, touch points, tem vários nomes para isso. Storyboard é a gente fazer um desenho da experiência do cliente, qual é a sensação que a gente espera que o cliente vai ter. É desenho mesmo, é gráfico mesmo. Vocês não imaginam como você tentar desenhar a sensação do momento em cada etapa do serviço, ela traz um desafio quando a gente está fazendo o desenho do serviço. Aí vem jornada emocional, que é como que se dá a emoção do cliente ao longo de um serviço, e nada mais, essa metodologia, essa ferramenta aqui é usada juntamente com o arco dramático. Deixa eu mostrar aqui, ó. E só para explicar para vocês, jornada emocional e arco dramático. Por que que o seu cantor preferido, a sua banda preferida, deixa para cantar normalmente as músicas mais envolventes do show no final? É porque aquilo é planejado. É para você chegar no final, no ápice, né? Porque é o momento mágico que tem ao longo do show. Então, jornada emocional é como é que é a emoção do cliente se dá, a gente desenha, e depois a gente vai responder isso com um arco dramático. Canais são os canais de comunicação que a gente vai utilizar, cada vez mais o canal digital está sendo utilizado. Stakeholders, quem são as pessoas que participam desse processo. E aí, ó, processos internos, já mostrei para vocês, lá do Blueprint, tem uma ferramenta IC, que eu costumo dizer, é um ingrediente que a gente leva quando vai fazer design de serviço, e se a gente fizer assim, e se a gente fizer assado, e se a gente parar de fazer isso, né? O trabalho a ser feito, conhecido como job to be done, e também ambiente de serviço. Essas são as ferramentas assim que eu considero principais e mais úteis da metodologia de design de serviço. Né? Existem algumas outras também, na verdade eu estou com uma lista que tem mais de 82 ferramentas. Agora, o design de serviço é conhecido como a ciência dos post-its. Eu trago aqui algumas figuras do livro Isto é Design de Serviço na Prática. A gente faz muito isso em parede ou às vezes em mesas grandes, e aqui tem um desenho de um marco dramático, né, de como a gente vai fazendo isso. Cada ferramenta dessa, ela vai ser utilizada dependendo se você quer fazer um service design básico, que é um trivial, ou se você quer fazer alguma coisa mais emocional. Vejam ali à direita, dores e ganhos, e jornada emocional e o arco dramático. Hard é um serviço mais físico. Quando você vai num hotel, você tem o serviço essencialmente é o uso do apartamento. Então, é um serviço mais físico. Por isso, ali à esquerda, a gente direciona, a gente prioriza infraestrutura e ambiente. E os serviços digitais, a gente prioriza a questão dos apps, que está ali no meio, a usabilidade e os atributos, os artefatos digitais. Fechando a minha apresentação, quais os resultados que a gente alcança com design de serviço? Primeiro, eu, profissional, eu ganho mais conhecimento do cliente, eu aumento a minha assertividade no sentido de fazer aquilo que o cliente quer, eu cresço como pessoa e eu me realizo porque eu vou prestar um serviço melhor. Só que eu, profissional, estou aqui no anel externo dessa figura. A organização que eu trabalho, que somos nós, ela ganha visões complementares,
pesquisa de possibilidade, quebra de paradigmas, integração de processos com atendimento, engajamento da equipe, teste e prototipagem, potencial da marca, retenção de clientes e novos negócios. E o cliente, que é para quem a gente existe, para quem tudo que a gente faz está centrado, ele vai ter centralidade naquilo que os produtos e serviços são desenhados para eles. Experiência, benefícios e resultados. Então, com isso, eu termino a minha apresentação, pedindo para vocês responderem agora, antes da gente ir para as perguntas que vocês tiverem feito aí, duas últimas enquetes daquela lá do Polev que eu tinha colocado lá no início. Vamos ver se está aparecendo para vocês aí. Está aqui, ok. Em que grau você recomenda este webinar? Aí tem mais uma pergunta depois que eu vou fazer. Deixa eu marcar aqui um 0 a 6 para ver se não tem. Ah, tudo bem, vou testar aqui. Ó. Eu limpei isso. Eu botei um aqui porque, como só está ali 9 a 10, significa que todos vocês, depois eu tenho como ver a quantidade de pessoas que responderam ali a pesquisa. Mas muito bacana. E eu termino, gente, pedindo para vocês responderem a última enquete, que é, em uma palavrinha, o que foi esse webinar para você? Aí vamos gastar o limite do aplicativo. Vocês podem escrever mais, podem pegar carona. Interativo. Lembra aquela figura do interativo? Você vai, e repete, e pega um e copia, né? Para a gente ter uma nuvem onde algumas das coisas se destaquem mais. Podem pegar carona, porque com isso eu estou terminando a minha fala para vocês, na tentativa de introduzir o conceito, a metodologia, os princípios, as ferramentas e como é que a gente faz, né? Design de serviço na prática, e aqui, inclusive, ao vivo, né? Nesse pouquinho tempo que eu tive com vocês. Muito bem. Em seguida, deixa eu ver se eu já consigo acessar aqui o bate-papo. Isso. Eu vou aproveitar e já respondendo aqui as perguntas, tá? O Basílio, acho que o Basílio, a primeira pergunta, quais as indústrias mais propensas a implementar a servitização? Quais no Brasil estão mais avançadas? A servitização, as mais propensas são aquelas que têm os produtos. Eu diria, tem duas maneiras de responder isso, Dagnino. As que têm os produtos mais puros, porque elas não têm serviço nenhum, então ela tem um mar de oportunidades. Por outro lado, o que tem acontecido, e já respondendo um pouquinho mais, as mais avançadas são as empresas digitais, as empresas que estão utilizando tecnologia digital. Isso aí, sem dúvida nenhuma, inclusive o termo Customer Experience, CX, eu não falei aqui hoje, Customer Experience, que é a experiência do cliente, em informática, em tecnologias, empresas digitais, é UX, né? UX, User Experience. Essas são as que estão aí mais avançadas. Agora, as que têm... Porque as outras empresas de atendimento, de saúde, de educação, por si só, já são empresas tradicionais de serviços. Eu gosto, Dagnino, Basílio, de falar em servitização de serviço. Isso é uma coisa minha, né? Não tenho feito leituras sobre isso. São empresas que estão servitizando ainda mais. Então, com isso, obrigado pela pergunta, Basílio. O Eduardo Guaranha, assisti para o final, com certeza. Ok, é um comentário. Larissa está perguntando se tem certificado. Eu vou pedir que depois a Jennifer me ajude aqui. Márcio Reis também está fazendo a minha pergunta. O Rodolfo Luiz,
A execução do design pode ser em conjunto com outras ferramentas como Scrum ou Sprint? Sim, sim, Rodolfo. Sim, e está sendo, e crescentemente. Né? Na verdade, assim, essas ferramentas que eu mostrei ali para vocês, que estavam naquela figura, elas são que é chamada a jornada do cliente com aquelas trilhas. Eu chamo cada uma daquelas trilhas de uma ferramenta, tá? Elas são assim as mais utilizadas, mas eu já vi até tem livro que recomenda o uso dos 5 porquês, que é uma ferramenta tradicional da qualidade, como uma ferramenta de design de serviço. Eu nunca usei, mas assim são possibilidades que a gente tem aí. O Canvas de estratégia lá do livro do Oceano Azul, para você fazer o Canvas, a matriz de valor que ele usa lá também, estratégica, é muito bacana. Eu uso o Canvas de serviço quando faço design de serviço, mas tem gente que usa o Business Model Canvas também. Então, há diversas possibilidades e, com certeza, as metodologias ágeis, Rodolfo, elas fazem parte aí dessa utilização. Obrigado pela pergunta. O Flávio Nerva diz aqui, o conceito de serviço, de sistema produto-serviço, deve ser olhado para além dos limites da organização, parceiros, como um processo orgânico de aprendizado. Sim, sim, Flávio, sim. Inclusive, o ecossistema, ou o mapa de stakeholders, ele é parte disso aí, é uma das ferramentas. Eu vou chamar as ferramentas que eu usei de ferramentas de primeiro nível. Né? O mapa de stakeholders é uma ferramenta que eu chamaria de segundo nível. Tem pesquisas etnográficas de você fazer perfil sociográfico das pessoas em termos de cliente-alvo para fazer mapa de expectativa, eu já chamaria aí de um nível 3. Então, são crescentemente utilizadas, até porque, imagina, você vai desenhar um serviço sem você incluir os seus stakeholders, que são os provedores de acesso à internet. Então, isso tudo faz parte desse processo aí também, e tudo é um processo de aprendizado contínuo. Aquela figura lá de não pense em fazer todo o planejamento para depois colocar em prática. Vai fazendo. É por isso que a gente vê hoje, no mundo digital, alguns produtos que são lançados e depois o pessoal vai desenvolvendo. Um grande exemplo disso, o Instagram, que começou como um aplicativo de compartilhamento de fotos e hoje compartilha, inclusive, fotos, né? Além de uma série de outras coisas. Obrigado, Flávia. O Rodolfo faz aqui um comentário. Nós da startup vamos fazer o curso. Ok, bacana, Rodolfo. O curso aí tem inscrições com a Vanzolini, tem link também. O Guarani tem uma pergunta. Normalmente tudo vai bem até termos um problema. Ainda vejo que neste momento há uma certa tendência de jogar o problema para outros fora da organização. O processo de servitização fica comprometido? Podes comentar? Sim, Guarani. Esse negócio de jogar a culpa para os outros é uma coisa que vinha lá da época do movimento de qualidade e isso ainda continua, né? A gente vê, inclusive, governantes por aí tirando o corpo quando acontece uma coisa errada no seu município, no seu estado, né? Então, a gente tem isso também. O problema é o seguinte, a servitização pressupõe que o fabricante de produto, eu dei o exemplo de computador, o fabricante de computador, você pode pensar no fabricante de automóvel, né? O fabricante de automóvel servitizado é aquele que está prestando bem mais serviço para o cliente. O cliente que comprou o automóvel da marca a marca A é a grande responsável por isso. Então, ele só tem a ela para recorrer. Portanto, se ficar nessa de jogar a culpa por fornecedor de pneu, por fornecedor de câmbio, ou para quem forneceu lá o banco, né, do automóvel, software, por exemplo, os automóveis hoje, que estão incorporando cada vez mais IoTs, né, a internet das coisas, você hoje tem que fazer também na manutenção do seu carro a configuração ou a revisão do sistema, porque vírus pode entrar na configuração do painel lá de controle, comando, e eu não estou falando de carro autônomo, não. Estou falando dos carros normais que têm simplesmente o sistema de GPS. Então, você tem que ter antivírus também, e o fabricante, de alguma forma, responde por isso. Stephanie Maldonado pergunta se o branding entra também como uma das ferramentas. Sim. Aliás, muitos dos profissionais de design de serviço, Stephanie, são de marketing. Olha, os 3 profissionais que eu diria, as 3
formações que mais estão fazendo design de serviço. Pessoal de marketing, pessoal de publicidade, vamos dizer assim, o pessoal de TI, tecnologia de informação, pessoal de informática, e o pessoal, os designers. A designers e arquitetos são as formações que mais entram aí. O Saidu faz um comentário aqui, que a tendência é cada vez mais experiência de serviço, fidelizar o cliente, exatamente, bacana. Flávio, obrigado aqui pelo comentário. A Jennifer fez uma observação, está aqui, ó, a Jennifer botou uma informação aqui, quem me perguntado ali atrás sobre a questão do serviço. O Guaranha diz aqui que, para quem não sabe, o Kleber aplicou essa metodologia para o design na live da ABQ. Isso, nós fazemos umas lives da ABQ, é a Academia Brasileira da Qualidade, e eu faço parte da academia, a gente faz lives quinzenais e a gente usa, né? Não toda a metodologia do design, mas ela tem todo um processo de concepção baseado em design de serviço. O Robin Pagano diz aqui, o problema nunca é o problema em si, mas, assim, a forma como atuamos quando o problema ocorre. Perfeito, Robin, perfeito. Aí entra o papel do gestor com conhecimento e atitude. Magnífico, muito obrigado pela complementação. E a Jennifer vai fazendo aqui os agradecimentos. A certificado, ela já respondeu ali também. Sherida Crislane diz assim, do design de serviço, pode utilizar outras metodologias? Sim, Sherida, sim. O professor citou o Design Thinking, ressaltando na apresentação que é mais utilizado no âmbito de serviços, mas existem outros. Primeiro, deixa eu fazer uma observação. Eu não disse que o Design Thinking é mais utilizado no âmbito de serviços. Não. O que eu disse foi que alguns autores dizem que o design de serviços é tão somente, mas eu acho que isso é uma visão limitada, a aplicação do Design Thinking a serviços. Né? Foi isso. Mas, assim, existem outras metodologias, existem sim. O Stig Dorn, que é um dos autores principais de serviços, ele tem um livro maravilhoso, é muito bacana, ele diz assim, olha, não importa que ferramenta você esteja utilizando, não importa que metodologia você esteja seguindo, o importante é fazer design de serviço. Então, os princípios, por exemplo, são muito bacanas, são muito interessantes. O Basílio faz aqui uma pergunta de qual seria o país benchmark em indústrias mais implementando a servitização. O grande exemplo de servitização que a gente tem no mundo, Basílio, a indústria aeronáutica, a indústria, e aí você tem um pouquinho na Europa, um pouquinho nos Estados Unidos, Canadá, você tem a indústria de equipamentos, a Caterpillar. Historicamente, quando eu fazia meu curso de engenharia mecânica, eu já ouvia, né, uma comunicação da Caterpillar que ela se comprometia com os clientes dela a repor uma peça. Se alguém tinha um produto deles, um equipamento deles, e tivesse um problema, eles se encarregavam, se comprometiam a repor uma peça em qualquer parte do mundo em até 48 horas. O pessoal que trabalha com fabricação, perfuração de poços de petróleo, é um processo, é uma operação envolve níveis financeiros muito elevados. Então, se uma broca parou e você fica 6 horas sem funcionar, o desperdício financeiro é grande demais. Então, eles se preocupavam com isso aí. Qual a indústria do mundo mais conhecida e reconhecida pela implementação de servitização? A indústria aeronáutica, de forma geral, a Caterpillar. Pode colocar a Caterpillar como um desses grandes exemplos aí que a gente tem no mundo. A Xerox tem algumas coisas também, né, bem evoluídas. A Rutiliane, são diversas metodologias no qual a gente vai adaptando conforme o projeto. Perfeito, Rutilianini. Inclusive, quando eu mostrei aqueles canvas de design de serviços, eu mostrei 4 para vocês aqui hoje, é porque, dependendo do contexto do serviço, da natureza do serviço, da evolução que a empresa tem, né, e também até do próprio nível de tecnologia envolvido, você vai usar algum daqueles campos. Como eu disse para vocês, só de trilhas, eu estou hoje com 42 trilhas disponíveis, né, que a gente pode utilizar. Então, a gente tem que escolher realmente aquelas que vão trazer mais impacto para as empresas.
Rodolfo pergunta de softwares que pode utilizar no design de serviços. Tem alguns softwares, Miro é um dos principais, o Lucidchart, ele tem também algumas coisas ali não tão fortes. Tem um software do pessoal da Holanda, eu estou esquecido do nome agora, Rodolfo, mas que também que podem ser utilizados. Só que o Mural, obrigado, Flávio, o Mural é um dos mais citados também. O que eu sempre digo é o seguinte, ó, na primeira vez que você for, na sua primeira experiência de fazer design de serviço, use post-it e cartolina, e canetas e lápis coloridos, tá? Depois que você tiver com isso mais desenvolvido, você pode ir pensando em fazer o uso dos... Deixa o software para um segundo ou para um terceiro momento. O Saidu diz aqui que a Rússia acabou de promover uma Olimpíada Bélica onde seus produtos são apresentados na prática. Creio que aqui vemos uma atitude inovadora da experiência do produto. Legal, bacana. Saidu, você sempre trazendo grandes contribuições. Bom, pessoal, passamos aqui as respostas. O Flávio complementa aqui para contribuir, tem um do Kuma Village, 101 Design Methods, 101 Design de Serviços, possui algumas ferramentas para aplicação em design de serviço. Perfeito. E, bom, acho que é isso aí, né? Temos aqui que horas são, 12:02. Olha, deu tempo, né? Deu certo, 2 minutinhos só além. Então, gente, muito obrigado. Eu adoro fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês escreveram ali na nuvem de palavra, né? Está aqui colocado: possibilidades, sensacional, abrangência, similaridade, esclarecedor, multidisciplinaridade, soma, fantástico, insights, perspectivas, clareou, incrível. É isso aí, a gente trabalha para ouvir isso. Então, eu agradeço a vocês a presença, a participação, a audiência. Devolvo aí para Jennifer fazer o encerramento desse nosso webinar. Interrompendo aqui o compartilhamento.